trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 348 Cidade Rio Puro. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Estava na parte da tarde quando o comboio de Zalhai chegou na cidade Rio Puro. A cidade Rio Puro não apenas ficava do lado do Rio Puro, a água usada para seu fosso era diretamente originada do rio em si. Eles artificialmente redirecionaram uma pequena porção da água do rio efetivamente fazendo uma rota ramificada para a passagem de água. Por causa disso, apesar dos portões das cidades serem comuns, havia também 2 portões d'água que permitiam que navios de tamanho médio e pequeno aproximassem da cidade. A cidade Rio Puro era muito grande, era uma cidade grande o bastante para suportar 1 milhão de residentes. Numa época em que edifícios altos eram incomuns, você pode imaginar quão grande era tal cidade. O grupo de Zalhai entrou na cidade através de seu portão oeste. Uma vez que eles entraram, Zalhai podia sentir as peculiaridades desta cidade. Primeiro, haviam muitas pessoas andando por aí, mais numerosas que as grandes cidades do Império Aksu. As ruas das cidades estavam extremamente densas com pessoas. Se essas pessoas não usassem roupas diferentes, Zalhai teria pensado que ele tinha retornado para a China. Felizmente haviam muitas escoltas para abrir os caminhos para eles. Os pedestres imediatamente abriram caminho vendo sua carruagem. Pouco depois, o grupo chegou na porta da frente do Hotel Shelley na cidade Rio Puro. Essa filial era bastante diferente das outras filiais. O hotel era muito alto, Zalhai podia contar mais de 12 andares no prédio. Sem concreto, era muito difícil construir uma estrutura tão alta. Tão depressa quanto, eles chegaram no hotel, os atendentes dentro imediatamente os receberam. Os atendentes conheciam Might, então eles imediatamente se encarregaram de cuidar das montarias e as levaram para o pátio traseiro. Eles fizeram o mesmo com a carruagem de Zalhai. Zalhai não precisou se preocupar sobre isso, já que havia alguém que veio cuidar de sua carruagem. Quando o grupo entrou no hotel, o gerente do hotel veio cumprimentá-lo. O gerente se chamava Mari, ele tinha uma grande altura e grande estatura. Se ele não usasse roupas de negócios feitas de sedas, Zalhai o teria confundido com um guerreiro. O gerente não disse nada sem sentido para Zalhai e imediatamente arrumou suas acomodações. O gerente lhes deu as melhores suítes no hotel e deixou Zalhai e os outros descansarem. O que surpreendeu Zalhai era que havia um elevador dentro do hotel que parecia funcionar com eletricidade. Mas com uma inspeção mais cuidadosa, estava de fato funcionando com magia. Zalhai não era o único surpreso, Laura também estava bastante chocada. É preciso saber que a energia usada por esse elevador não era gratuita. Pode-se imaginar os custos de tal engenhoca. Além do Hotel Shelley, ninguém em outro lugar ousaria instalar uma coisa dessas. A grande diferença entre o Hotel Shelley da cidade Rio Puro e os outros lugares era que, haviam muitos hóspedes aqui, então os negócios estavam particularmente em alta. Aqui, a bem vestida nobreza que usava roupas de seda não era incomum. Mercantes que usavam o mesmo nível de qualidade de roupas também estavam presentes, demonstrando ainda mais a delicadeza do hotel. Quando os outros viram Zalhai, eles não se importavam muito. Zalhai estava andando junto com Might, então eles apenas pensaram que ele era alguém da família Shelley. Depois de se estabelecer no hotel, Zalhai imediatamente liberou uma águia de sangue para enviar uma carta para Evan. A razão para ele não ter enviado a águia antes, era que ele não sabia se eles seriam capazes de ficar num único lugar por um longo tempo. Mas agora que eles estavam dentro da cidade Rio Puro, ele agora era capaz de enviar sua carta, dizendo para Evan buscar Ruin. Zalhai não deixou o chão montar na águia. A última vez, foi usado apenas para testar as capacidades da águia. Desta vez, esse método era desnecessário, além disso, era atualmente inverno, então com a velocidade e latitude da águia, o cavaleiro seria congelado. A resposta de Evan veio rapidamente naquela mesma noite. Evan não permitiu que Ruin ficasse dentro da cidade Rio Puro, mas ele pediu para Zalhai levá-la para a cidade Água Celestial, onde ele enviaria um navio para buscá-la. Isso deixou Zalhai surpreso, mas quando ele se lembrou que Ruin não era uma boa companhia para viajar com eles, Zalhai imediatamente sentiu uma dor de cabeça. Ruin tinha previamente lhe dado problemas no território Ixa.
Agora que ela estava sendo extremamente comportada, isso fez com que Zhao Hai duvidasse profundamente. No próximo dia, quando Zhao Hai e os outros tomaram seu café da manhã, ele disse para Huyin sobre o plano de Yavan para ela. Então Zhao Hai pediu a Might para ajudá-los a arrumar a embarcação para eles embarcarem. Esse era um assunto extremamente fácil de se fazer para alguém como Might. Mas mesmo assim, eles não puderam partir hoje, tinha que ser apenas no próximo dia. Zhao Hai não se importou. Embora houvessem embarcações para ir à cidade Água Celestial, eles não poderiam simplesmente embarcar numa. Haviam navios que eram muito atrativos para piratas, então apenas pegar um navio qualquer não era uma coisa prudente a se fazer. Embora Zhao Hai não tivesse medo deles, Might não podia apenas permitir que isso acontecesse. Zhao Hai os pediu para preparar um navio para eles, então se seu navio fosse atacado por piratas, seria feio para sua reputação. Desde que eles estavam ficando dentro da cidade Rio Puro por mais um dia, Zhao Hai não apenas se escondeu dentro do quarto do hotel. Ele foi dar uma voltinha pela cidade, enquanto, ao mesmo tempo, ele comprava muitas coisas, a maioria das coisas eram alguns itens que as pessoas da pradaria mais precisavam. O que as pessoas na pradaria mais precisavam? Primeiro era grão. Segundo era sal. E terceiro era ferro. Grão, nem é preciso dizer, isso era o que a pradaria mais faltava, seguido pelo sal. Tanto que os homens fera gostavam de consumir sal, seu apetite por ferro era simplesmente o mesmo. É preciso saber que não havia absolutamente nenhuma maneira de procurar ferro nas pradarias, então todos os trabalhos com ferro dentro da pradaria foram trazidos do território humano. Mas entre os humanos, esses três itens não eram o que eles precisavam com urgência. E desde que Zhao Hai já produziu comida e grão por si mesmo todo santo dia, ele apenas trouxe sal e ferro, assim como outras diversas commodities diárias. Já que eles se estabeleceram dentro da pradaria por bastante tempo, ele já sabia o que as pessoas daquele lugar mais precisavam, e com a ajuda de Lauras, Zhao Hai não se preocupou que ele pudesse comprar algo que fosse inútil. Com relação às ações de Zhao Hai, Might não disse nada. Isso era o que um empresário possivelmente faria de qualquer jeito. Se um mercante apenas pensasse em batalhas e não fizesse nenhum dinheiro, então que tipo de mercante seria esse? No próximo dia, Zhao Hai e os outros comeram seu café da manhã e se prepararam para partir. Do lado de fora das docas da cidade, havia um navio indo para a cidade Água Celestial que a família Shelley conhecia muito bem. Então o grupo embarcou naquele navio. Quando eles chegaram nas docas, Zhao Hai estava chocado. Ele realmente subestimou a doca da cidade. Não haviam menos que 1000 embarcações grandes e pequenas atracadas. O maior deles pareciam carregar mais de 500 quilos de carga, e isso não era um número pequeno. Felizmente a superfície do Rio Puro era muito vasta, enquanto sua profundidade também era muito adequada. Senão, não seria capaz de acomodar esse número de navio. Zhao Hai e os outros embarcaram no grande navio na doca. O navio era muito grande, poderia carregar 500 quilos de carga com bastante facilidade. O navio tinha 3 mastros e além de carregar a carga, também aceitava passageiros a bordo. Might já tinha arranjado os quartos não apenas para o grupo de Zhao Hai, mas também para suas bestas mágicas. Essa era a primeira vez de Zhao Hai embarcando num navio depois de chegar no continente Ark. Ele havia embarcado num navio na Terra, mas o navio já era feito de aço, ele não esteve dentro de um navio de madeira antes. Depois de entrar na embarcação, Might também introduziu Zhao Hai para o capitão do navio. O capitão se chamava Stack. Ele tinha uma barba cheia em seu rosto, com uma grande altura e grande estatura, e devido a estar a bordo do navio por anos, ele tinha uma pele bastante bronzeada que o fazia parecer muito robusto, ele também usava uma expressão fria. Mas ele foi extremamente amigável quando conheceu Zhao Hai, parecia que ele já conhecia Might por muito tempo. No entanto, sua aparência não foi o que atraiu a atenção de Zhao Hai. Observando mais de perto, Zhao Hai notou que ele era realmente um guerreiro de 7º nível. Zhao Hai também prestou atenção na equipe a bordo. Seus corpos não eram fracos, e enquanto eles usavam armas, eles também operavam as várias balistas montadas no navio. Zhao Hai realmente esqueceu que esses navios precisavam ser capazes de se proteger quando eles iam viajar, então era muito natural para eles estarem equipados com armas. Esse era um navio arranjado por Might, ele não poderia apenas pegar um navio que ele não era confidente.
Então Zalhai também confiou no navio. Depois de obter o consentimento de Stax, Alhai explorou ao redor a embarcação. Além de Zalhai, a embarcação provavelmente tinha mais de 1000 passageiros. Alguns eram mercantes, enquanto alguns outros eram civis que queriam visitar a cidade Água Celestial. E os alojamentos eram claramente divididos, onde os decks inferiores eram mais baratos. Depois de perguntar por Ais, Alhai descobriu que a viagem da cidade Rio Puro para a cidade Água Celestial levaria aproximadamente 5 dias de navio, mas se eles estivessem viajando por terra, levaria aproximadamente meio mês mais ou menos. A superfície do Rio Puro era vasta, então não havia muita oscilação no navio, mas mesmo assim, Meg desenvolveu enjoo marítimo. Zalhai não tinha outra escolha além de fazê-la retornar para seu quarto e mandá-la de volta para o espaço. Laura já tinha viajado muito, então era natural que ela não ficasse enjoada. Ao invés disso, ela estava extremamente animada e seguiu Zalhai na exploração do navio inteiro com Nier. Húrin era o usual, sendo bem comportada e ficando dentro de seu quarto e não saindo. Se não fosse pelas ações anteriores de Húrin, Zalhai poderia ter pensado que ela tinha ficado louca. Quando Zalhai estava começando com suas viagens, ele podia ver Húrin quase todo dia. Mas agora, Húrin comeu todas as suas 3 refeições do dia dentro de seu quarto. Quando eles estavam dentro da carruagem, ele não seria capaz de vê-la. Mesmo quando eles ficaram dentro de suas tendas, quando eles estavam viajando, Húrin ainda ficaria dentro da tenda. Ela parecia estar se escondendo de Zalhai. Nesses dias, Zalhai já tinha se acostumado com ela. Mas ele ainda estava preocupado, ele estava com medo de que Húrin tivesse desenvolvido algum tipo de doença. Se fosse isso, então ele não sabia como se explicar para Evan. O propósito inicial de Evan era deixar Húrin entrar em contato com Zalhai, tanto quanto possível. Embora Zalhai já tivesse Laura e Meg, ter mais de uma esposa era bastante normal no continente. Depois de ver a transformação de Zalhai, Evan fez seus planos. Mas parece que seus pensamentos foram desperdiçados. Húrin não entrou em contato com Zalhai frequentemente, então como eles poderiam discutir como conseguir se comprometer um com o outro? E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.